Bom dia, meu povo, tudo bem? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, like no vídeo, etc. Fala sobre os Rams, né? Eu comentei o jogo ontem contra os Cowboys. Os Rams vinham de bons 2 jogos. Os Rams vinham de jogos que o Jared Goff estava com 70% de passos completos, 9,8 jardas por tentativa, 4 touchdowns e 2 interceptações. As 2 interceptações foram bem feias contra o Seattle Seahawks, mas 2 interceptações. E parecia haver esperança, porque o Los Angeles Rams iria para Dallas e enfrentar um adversário que eles venceram na semifinal da Conferência Nacional ano passado, que correram 200 jardas para cima deles e que não tinha nenhuma vitória contra times que entraram a partida com campanha positiva, acima de 50%. O que aconteceu? O Los Angeles Rams foi completamente massacrado pelo Dallas Cowboys. Completamente massacrado. E com a derrota, os Rams, com a derrota e a vitória dos Vikings, vitória dos Packers, os Rams ficaram com 2% de chance de playoff. Ainda dá para os Rams classificarem para os playoffs, tá? Eles precisam ganhar os próximos jogos. E sábado tem um confronto duríssimo contra o San Francisco 49ers, em São Francisco. E torcer para que Minnesota perca os próximos 2 jogos. Os Vikings jogam contra os Packers no próximo Monday Night Football, o último Monday Night do ano, e depois pegam os Chicago Bears. Então, é difícil a situação de Los Angeles, porque eles têm que fazer a deles e torcer para que os Vikings percam 2 jogos. E nessa altura do campeonato pode ser até que Minnesota vença os Packers. Tá? Não é algo descartável, porque Minnesota também está brigando, né, por algo, não por playoff, mas por divisão, propriamente dito. Os Vikings praticamente garantidos no wildcard, mas por divisão pela NFC North, tem que torcer para que Green Bay perca um jogo e aí Minnesota tem que ganhar 2. Né? Então, tá complicada a situação dos Vikings. Eles não ficam garantidos como título da NFC North se vencerem o Green Bay Packers. Então precisaria vencer a partida contra o Chicago Bears. Bom, não é sobre playoff esse vídeo, mas eu quis fazer esse contexto para explicar a porcentagem, porque a chance de playoff dos Rams está tão baixa. E finalmente chegamos a esse ponto. Antes da temporada começar, eu fiz minhas previsões de playoff, etc, etc. Do Super Bowl eu vou acabar errando, que eu coloquei Eagles e Chiefs. Acho que os Eagles são uma grande decepção nessa temporada, né? Tinha um elenco forte, mas acabou não indo para frente. Os Chargers também. Aliás, as 3 grandes decepções, eu posso falar sobre isso em outro vídeo, são times com elencos fortes, mas por algum motivo o negócio não foi para frente. Eagles, Chargers e Browns. A previsão do Super Bowl não vai entrar, que foi Eagles e Chiefs. Embora eu tenha sonhado um dia que o Super Bowl seria Packers e Chiefs, mas também não acho que vai acontecer. Ano passado eu acertei, coloquei Rams e Patriots na previsão e coloquei os Rams fora dos playoffs. E houve muito susto por parte das pessoas. Como assim, os Rams fora dos playoffs? O que aconteceu? Por que isso? Bom, para início de conversa, aqui não é nenhum fim do mundo colocar um time que chegou ao Super Bowl fora dos playoffs no ano seguinte. Isso já aconteceu algumas vezes. Vou dar um exemplo mais antigo. Aconteceu com os Bears em 2007, depois de chegar no Super Bowl em 2006. Aconteceu, e aí eu falo por sentir na pele, aconteceu com os Panthers em 2016, depois de chegar no Super Bowl em 2015. Então não é nenhum absurdo, ainda mais considerando a Conferência Nacional do jeito que ela é já há algum tempo. E existe aquela noção de que eu já mencionei naquele vídeo sobre os Patriots, que eles são os Patriots, eles vão melhorar. De que rentabilidade passada não implica em rentabilidade futura. Não é só porque deu certo no passado, só por isso que vai dar certo no futuro, sem a gente contextualizar os outros motivos pelo qual as coisas dão certo ou dão errado. Coisas mudaram no Los Angeles Rams. Eu fiz um texto bem extenso sobre o assunto já há algum tempo, né, prevendo que a coisa ia degringolar de vez. Vou colocar na descrição, tá bom? Lá no Pro Football. E esse vídeo é mais ou menos baseado nesse texto. Mas eu estou gravando esse vídeo só agora porque, né, 2% de chance, os Rams estão virtualmente eliminados. Ainda podem se classificar, como eu disse. Mas mesmo que vão para a pós-temporada, seria pelo wild card, e os Rams jogam de um jeito fora de casa e de outro jeito em casa. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. Esses 2 últimos jogos que eu mencionei, contra os Bears, aliás, os 3 últimos jogos, né? Contra os Bears, mas principalmente contra os Bears e contra os Seahawks, foi em casa. Né? O Jared Goff sofre muito fora de casa. Então, passados 4 minutos de contexto, o que aconteceu com os Rams? Que está no texto, inclusive, para quem quiser ler com mais calma.
A ignição desse ataque do Los Angeles Rams chama-se Todd Gurley. Da mesma forma que o Marshall Faulk era a ignição do Greater Stone Turf, aquele ataque histórico dos Rams no início do século. Se você para o Todd Gurley de alguma maneira, se você impede que ele dê a ignição nesse ataque, o que acontece por tabela? Vamos lá. 1. O play action é menos eficiente. Existem, como eu disse na transmissão ontem, existem discussões acadêmicas se você correr bastante ou correr com eficiência arma o play action. Seja como for, eu sou da tese que você tem que correr bastante, não necessariamente correr bem. Mas seja como for, se você tem um Todd Gurley com menos de 15 toques na bola, a chance dos Rams perderem é imensa. Porque o feijão com arroz desse ataque é o play action. Aquela jogada que começa mostrando corrida, mas é um passe. Porque o play action tira o Jared Goff do pocket, e aí ele tem menos chance de sofrer fumble, que foi um mega problema nessa temporada. O play action deixa o Jared Goff sem pressão, e o Jared Goff sob pressão é um péssimo quarterback. Sem pressão é um quarterback acima da média. Né? São 2 Jared Goffs, a gente viu isso claramente ontem, e contra o Seattle Seahawks ele não foi pressionado. O play action faz com que muitas vezes o Cooper Kupp faça as melhores rotas para ele, que é aquela crossing route, aquela rota, vou desenhar aqui, ó, aquela rota que ele sai aqui do slot, aí ele cruza o campo. Se o time estiver marcando em zona e o Jared Goff estiver rolando para fora do pocket, é bingo, essa rota entra muitas vezes e o Cooper Kupp é muito importante. Então, sem esse play action que caiu de utilização e eficiência pelos Rams nessa temporada, os Rams são outro time no ataque. A defesa dos Rams é boa, vamos dar esse boi para eles. Não jogou bem ontem, não jogou bem contra os Ravens, mas é uma defesa boa. Entrou a partida ontem como 4ª melhor da NFL em jardas cedidas por corrida. É uma boa unidade. Mas o ataque, ele tem esses momentos de pane, principalmente pelo Jared Goff. As interceptações do Jared Goff, desde a era Jeff Fisher até agora, ano passado foi mais mitigado isso, ano retrasado, mas são interceptações burras, se você parar a pensar. São interceptações com a base de pé errada, são interceptações que o Jared Goff lança torto, desequilibrado, são interceptações no meio da marcação em zona. Né? A do Sean Lee ontem foi horrorosa. Tinha o Jalen Smith marcando em zona, o Sean Lee marcando em zona e um alvo aqui atrás. O Jared Goff lançou aqui, no meio dos dois. Então, e desequilibrado sob pressão. Então, sem o play action, você deixa o Jared Goff exposto, você deixa o Jared Goff mais no tempo no pocket, você deixa o Jared Goff mais suscetível à pressão e a erros. Já começa por aí o efeito dominó. Sem o Todd Gurley, você tende a não ter uma defesa cansada, você tende a ter uma defesa menos preocupada com o jogo terrestre e por tabela mais preocupada com o jogo aéreo para expor o Jared Goff. Então opera-se um efeito dominó. Para piorar a situação, os Rams, e eu bati muito nessa tecla, e para mim no início da temporada lá atrás, quando eu falava no ESPN League na semana 2, semana 3, pessoal, esse time dos Rams não vai a lugar nenhum, esse 3-0 não é verdadeiro. O ponto principal eram as perdas no miolo da linha ofensiva, o Saffold e o Sullivan. São 2 jogadores na média, barra acima da média, e a grande pressão que detona o Jared Goff é a pressão pelo meio da linha. O Andrew Whitworth não é mais o left tackle de outrora, só vê o número de faltas que ele está cometendo ultimamente, e o Rob Ravenstein, do lado direito da linha, está machucado. Então, em todo esse contexto, a linha dos Rams ficou mais frágil. Com a linha mais frágil, o Goff ficou mais suscetível à pressão. Então foi todo um panorama que foi desenvolvido para que operasse esse efeito dominó. A cereja do bolo é qual? Vocês falam que odeiam o New England Patriots, muita gente odeia o New England Patriots. Mas os Patriots, junto dos Bears, dos Eagles e dos Lions ano passado, eles deram a planta, a blueprint, para mostrar como parar os Rams. Geralmente colocar 6 homens na linha e parar o Todd Gurley, que como eu disse é a ignição desse ataque. Com 6 meses de coordenadores defensivos estudando a fita do jogo contra os Bears ano passado, contra os Eagles, contra os Patriots e contra os Lions, desses 4 times, só os Lions não venceram os Rams, ficou bem mais fácil esquematicamente parar o Los Angeles Rams. Então, com as perdas na linha e essa tendência esquemática, eu fiz essa aposta que os Rams não iam para frente neste ano. Deixando claro algo, nada contra os Rams. Nada contra os Rams, nem contra time nenhum. Eu só faço a análise do que eu vejo. Né? Não existe uma agenda contra um time, contra outro, nada do gênero. É só uma questão das minhas visões de futebol americano e das minhas análises. Eu nunca comprei
o Jared Goff como um grande quarterback e sempre bati nessa tecla, que os Rams eram um time esquemático. E a bem da verdade, a gente já viu esse filme, né? Com a Pistol Offense e a Read Option de 2012, que potencializou alguns times, alguns quarterbacks, e depois, com o passar do tempo, com os coordenadores defensivos pegando taticamente como anular isso, a coisa declinou de eficiência. Acho que o grande exemplo é o Colin Kaepernick, né? Você pega a eficiência do Colin Kaepernick em 2012 e a eficiência do Colin Kaepernick em 2015, é bem menor. Então, a gente não sabe o futuro, para arredondar, a gente não sabe o futuro dos Rams, mas tende a ser um futuro sombrio, tende a ser um futuro complicado para Los Angeles, porque eles estão atrelados ao Jared Goff por mais 2 temporadas pelo menos, porque é muito dinheiro garantido para se livrar do Goff, ele renovou o contrato antes da temporada começar. Atrelados ao Todd Gurley, que é um running back caro, é um running back de 15 milhões de dólares. Nessas 2 peças eles vão gastar muito dinheiro, e para complicar todo o cenário, os Rams deram um all-in, que eu fiz vídeo aqui no canal, e trocaram escolhas de primeira rodada à torta e à direita nos últimos anos, né? Então a última foi pelo Jalen Ramsey. Então não daria nem para imaginar uma reconstrução por parte dos Rams nesse sentido. Para o dono do time, Stan Kroenke, que também é acionista majoritário do Arsenal, tudo bem, né? Porque já deve ter vendido os carnês de camarote lá do Estádio Novo, etc. Vai ganhar dinheiro, tudo bem, né? Afinal de contas, um time da NFL ele não tem como ter prejuízo, né? É o melhor negócio do mundo, cara. Um time de NFL, ele tipo é uma máquina de imprimir dinheiro. Não tem como dar prejuízo. Então, para o Stan Kroenke, tudo bem. Eu não sei nem se ele torce para os Rams, se não torce. Para ele, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas o torcedor dos Rams pode ter aí um 2021, 2022 meio complicado, viu? O time pode entrar numa espiral negativa depois dessa temporada. Vamos ver como o Sean McVay tenta se reinventar. E dando um boi para ele, dando um crédito, só para terminar o vídeo, que ficou meio longo, 12 minutos, ele tentou se reinventar. Mais pacotes com 2 tight ends, o Tyler Higbee cada vez mais utilizado, teve 2 jogos de 100 jardas, ele tentou fazer ajustes. Mas o Jared Goff tem um teto, né? O Jared Goff tem um teto, e aí não deu. Ufa, cadê meu gato? Então, fizemos todo o estrago que podíamos, a gente volta ao longo da semana com mais vídeos, etc. Obrigado pelo carinho de vocês, e não se esqueça de se inscrever no canal, e like no vídeo, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Bati a mão.